o tempo urge. Então, vamos cuidar da nossa vidinha. Pessoal, vocês conseguiram fazer as atividades? Ué, professora, eu mandei lá pelo Word, a senhora viu? Eu fiz pelo Word. Eu não olhei a atividade sábado, não olhei depois de sábado. Ah, eu tive aí sábado. Eu até mandei no WhatsApp. Antes da gente falar sobre a correção das atividades, deixa eu falar sobre outra coisa com vocês. Sobre as atividades do segundo bimestre, tá? Nós fecharemos as notas do segundo bimestre até a sexta-feira, dia 29, nós temos que estar com as notas fechadas. E o que eu preciso, gente? Eu preciso que vocês olhem naquela lista lá, que quem não fez atividade, trate de fazer e mandar, pessoal. São poucas atividades, não justifica vocês ficarem sem fazer, tá? Outra questão, como vocês sabem, porque vocês já estão no 8º ano, sabem disso muito bem, as notas das atividades é parte da nota para fechar o bimestre, né? E, infelizmente, gente, aconteceu isso no primeiro bimestre. Todos que não enviaram atividades, ficou só com nota de redação e nota de avaliação, ficaram abaixo da média, tá? Então, eu aconselho quem não enviou atividade no primeiro bimestre e empurrou o segundo também com a barriga e não fez atividade, ficou com nota baixa no primeiro bimestre e vai ficar no segundo também. Então, eu estou dando um tempo para vocês, todos os professores estão dando um tempo para vocês colocarem essas atividades em dia e nos enviar no máximo até quarta-feira, tá? Para que ninguém fique prejudicado, gente. Porque se ficar com 2 bimestres, com 2 notas, nota abaixo de 60, para recuperar no terceiro e no quarto bimestre, não é fácil, tá? Então, para evitar um sabor maior, olhe lá na lista, vê qual que está faltando para você e corra atrás e faça e envie o mais rápido possível no e-mail, tá? Professora. Alguém chamou e não falou, só falou professora. Professora, eu queria saber se quando fechar as notas, eles vão postar no caso, no GR8, eles vão postar... Eles vão postar as notas também? É o seguinte, meu anjo, o que veio a orientação? Veio a orientação da SEDUC para que as notas fossem fechadas até o dia 29, tanto do primeiro bimestre quanto do segundo. Mas eles não falaram nada em relação a divulgar essas notas, entendeu? Então, a gente está cumprindo ordens. Nós, do Colégio Militar, né, temos um agravante. Nós temos 2 senhores, né? Cumprimos ordens de 2 senhores, da SEDUC e do Comando de Ensino da Polícia Militar. Então, a ordem que nós tivemos, que nós recebemos, que é para fechar as notas. Mas quanto à divulgação, como que vai ser esse ano em questão de nota, a gente não está sabendo nada, tá? Infelizmente, nem eu não sei, a coordenação não sabe, eles não nos passaram nada, só falaram assim, ó, fechem as notas, tá? Então, a gente, como se diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, nós corremos atrás do prejuízo, estamos fechando as notas. Mas nós não queremos deixar ninguém prejudicado. Vamos supor, né, que em algum momento eles falem, eles resolvam que eles vão fechar as notas agora e não vai dar mais chance, acabou, fechou o bimestre. Então, dia 29 tem que estar tudo lançado, né? E aí, quando eles falam assim, eles vão lá no sistema, passou do dia 29, eles travam o sistema, a gente não lança mais nota, tá? Então, é necessário que vocês procurem colocar as coisas de vocês em dias, ok? Sim. Pelo primeiro bimestre, eu achei por parte da coordenação da escola em si, os professores, a gente ficou muito mal informado, né? Eu sei que mais ou menos metade do primeiro bimestre foi presencial, mas a outra metade, que no caso foi o restante das provas que foi passado, algumas atividades, foi muito mal informado. Os alunos, creio eu que a maior parte dos alunos também ficou prejudicado no primeiro.
por falta de E a informação. troca de professores Odeio prejudicou muito concordar com o também. Bruno, mas é verdade. Tá, pessoal, mas é A o gente seguinte, ficou muito Também prejudicou muito. eu vou falar isso para vocês enquanto professora, enquanto mãe, tá? Porque eu sou mãe também. Pessoal, quando vocês não souberem de alguma coisa, tem vários canais para vocês procurarem saber, né? Ó, professora, eu não estou sabendo isso. Você pode procurar saber e me informar, né? Ou tem um contato com a coordenadora Roberta, o tempo todo ela está mandando mensagens para vocês. Perguntem. Não levem dúvidas para casa. Eu sempre falo isso para vocês. Pessoal, não entendeu? Pergunta. Não sabe? Pergunta. Tá? Não fica com dúvidas. Por Foi a quê? troca de professores. O que aconteceu? No caso de vocês, o que foi orientado? Foi orientado que o primeiro bimestre seria fechado no dia 14 de abril, se eu não me engano, foi isso, não foi? Que a gente fechou o primeiro bimestre. Mas mesmo assim, sabendo que tinha vários alunos que não tinham feito atividade, a gente continuou pedindo para enviar as atividades. Eu mesmo falei isso várias vezes para vocês. Gente, manda as atividades. Postava a lista, gente, manda atividade. Né? A gente vem falando isso para vocês, para quê? Para que tanto é que eu, fechando o segundo bimestre, lá no dia 29 de junho, ainda tinha gente mandando atividade do primeiro bimestre para mim. Como ainda teve gente que mandou atividade para mim até semana passada, porque foi dia 21 que a gente fechou as notas do primeiro bimestre. Né? Mas a questão, pessoal, é não ficar com dúvida. Não entendeu, não sabe, procura. Tá? Ah, professora, mas eu tenho vergonha. Gente, vergonha a gente tem de fazer coisa errada. Vocês não estão fazendo coisa errada. Tá? Então, pergunta. Outra questão que eu quero falar com vocês, sobre as atividades, vocês estão sabendo, eu postei lá, inclusive coloquei qual atividade, que dia que foi, direitinho, explicando qual que é a atividade lá em cima, desde a lista está tudo organizadinha, só vocês procurarem e fazer, e enviar por e-mail. No primeiro. Professora, mas eu não consigo enviar por e-mail, posso mandar pelo seu WhatsApp? Pode, com um pequeno detalhe. Espera aí, deixa eu terminar. Você vai colocar lá, professora, sou eu, quem que é você, qual que é a sua atividade, qual turma, qual série, qual turma. Por quê? Se você só falou, professora, atividade tal, eu não sei, gente, eu dou aula para todos os alunos da escola. Se você não se identificar, ainda mais lá no WhatsApp. Lá no WhatsApp, se eu mostrar meu WhatsApp para você chora. Né? Com tanta conversa que tem lá. Então, quando você for me mandar pelo WhatsApp, eu prefiro que envie por e-mail. Por quê? Porque lá no e-mail fica registrado o seu e-mail lá. Né? Se eu precisar pesquisar se você me enviou uma atividade ou você me enviou e eu não anotei, é só colocar o seu e-mail lá que eu vou pesquisar. Tá? Ah, professora, mas eu não consigo mandar por e-mail. Manda pelo WhatsApp. Mas a hora que você mandar, antes de você mandar, professora, que é o Bruno Mendonça, do 8º C, estou mandando atividade tal que eu fiquei te devendo. Não é o seu caso, né, Bruno? Mas estou te usando como bode expiatório, tá? Pode mandar pelo WhatsApp, mas se identifique antes, porque eu não vou ficar procurando. Ah, mas quem é você? E você é de qual sala? Não vou, porque eu não tenho tempo para isso. Se você quiser mandar por lá, pode mandar. Outra questão. Os professores que vocês tiveram aula hoje, já falou com vocês sobre o diário de bordo? Já. Já? Não. Hã? A Elisimar pediu para fazer, mas não falou. Tá, Hoje não falou nada. Tá, então eu vou voltar a falar com vocês sobre isso. Não é necessário que vocês copiem tudo que o professor falar durante a aula. Mas é interessante, por exemplo, que você pegue a sua agenda mesmo, né? Até porque o uso da agenda esse ano está bem pouquinho, né? A gente quase não está usando. Por exemplo, hoje, dia 24, já não vai dar tempo mais, porque vocês já estão no quarto horário, né? Quarto horário? Né? Então, o que você vai fazer? Amanhã, dia 25, primeira aula, professora Laura, aula de arte. Falamos sobre isso. Só. Não precisa escrever tudo que eu falei na aula, nem de qualquer outro professor. O diário de bordo é isso. Você vai colocar o dia, a aula que você teve e sobre o assunto que o professor falou, tá? E isso a partir de agora, todos os dias, certo? Só uma pergunta. Sim, pode falar, mas só fala um pouquinho mais alto, que eu não estou te entendendo. Tá bom.
o primeiro bimestre, as atividades que foram feitas presenciais também contaram para fazer a nota ou foram só as online? Meu anjo, eu não sei dos outros professores. A minha, como eu não tinha, em algumas salas eu fiz, outras eu não fiz, eu não considerei, tá? Eu não sei dos outros professores. Porque, por exemplo, eu passei uma atividade no 8º A, não passei no B, né? Então, não tinha como eu fazer para ter uma equidade, não tinha como eu valorizar a atividade do A e não valorizar uma que eu não fiz no B. Então, eu peguei só as atividades da disciplina de arte, tá? Das outras disciplinas eu não sei, pessoal. Vocês têm que perguntar para o professor, tá? As minhas... Mas aí fica meio... Hã? Fica meio esquisito, porque então a gente perdeu tudo que a gente fez antes, só contou a prova. Não, gente, não, senhor. No meu caso, não, porque vocês fizeram 3 atividades no primeiro bimestre e mais 3 no segundo, né? As atividades online que eu mandei para vocês. Então, vocês não perderam. No meu caso, vocês não perderam. Agora, a gente perde o que a gente fez no presencial. Professor. A gente perde é o que a gente fez em sala de aula, não conta nada, ué. No meu caso, vocês só teve um 8º ano que fez uma atividade só. E assim, eu mesma nem sei qual de vocês que foi. Então, esse realmente perdeu. Os outros não fez nenhuma atividade online porque não deu tempo. A gente teve poucas aulas. E a gente está estudando conteúdo sobre patrimônio, né? Então, o que eu fiz com vocês? Lembra que a primeira atividade de vocês era sobre patrimônio histórico, cultural, aquelas questões? Era o mesmo conteúdo que vocês tinham estudado na sala de aula, eu mandei para vocês as perguntas referentes. Nós estávamos estudando sobre aquele conteúdo na sala de aula. Logo em seguida, eu mandei o texto e mandei as atividades sobre o mesmo conteúdo. Tá? Pessoal, vamos lá. Tinha alguém que estava pedindo para falar, que eu não sei quem. Professora, vale ponto fazer esse diário de bordo? Vocês estão falando muito baixo, eu não estou entendendo, gente. Vale ponto fazer o Professora. Peraí, tem uma colega que falou baixinho, foi a Evelyn? Foi. Evelyn, fala de novo. Vale ponto fazer o diário de bordo? Meu anjo, o diário de bordo é de estudo orientado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O diário de bordo é a pedido da Secretaria da Educação, tá? Veio um comunicado pedindo para que pedisse para vocês fazer o diário de bordo. Eu não posso falar para vocês que ele vai valer nota. Da mesma forma que eu também não posso falar que não vá. Pode ser que, por exemplo, estou só dando um exemplo, não estou falando que vai ser isso. Então, pelo amor de Deus, não sai falando que eu falei isso, não. É só um exemplo. Pode acontecer, pode ser que lá no final do ano, para aprovar o ano como um ano letivo, né, que houve aula, vocês participaram, teve aprendizado, tem que apresentar o diário de bordo. Pode ser, tudo é possível, né? Tudo é possível. Eu não posso falar para vocês que isso não vai acontecer e nem que vá, né? Então, é por isso que... Professora, mas tem gente que não está dando conta de fazer nem... Vocês estão falando enquanto eu estou falando, e se eu estiver falando e vocês falando, eu não entendo, gente. Tá? Então, todo mundo faça o diário de bordo. Pega a agenda, daqui para frente, traz. Todos, não custa nada, gente. A Ana Clara entra lá amanhã, dia 25. O que é a primeira aula de vocês amanhã? Vamos supor que é língua inglesa. Dia 25, primeira aula, língua inglesa, professora tal. Falou sobre o verbo to be. Pronto. Não custa nada vocês falarem isso, fazerem isso, tá? É para a segurança de vocês, é para a segurança nossa. Então, a partir de agora, façam os diários de bordo. Não esqueçam, tá? Todos os dias. Pode ser na agenda, não tem problema não. Ah, professora, mas eu quero usar a agenda, eu quero comprar um caderninho e fazer. Faça um caderninho, do jeito que vocês acharem interessante e pertinente. Só faça, tá? Quem pediu para falar? Quem pediu para falar? Oi? A senhora vai revisar o segundo bimestre, porque, sinceramente... Não, já revisamos o segundo bimestre. Agora nós vamos continuar nosso conteúdo que a gente está estudando para o terceiro bimestre. Tá? Vamos fazer a correção da atividade, vai vir outro conteúdo e bola que segue, tá? Segundo bimestre é só vocês me enviarem a atividade, certo?
A revisão do segundo Certo. bimestre nós fizemos lá na primeira aula, no primeiro dia de aula desse bimestre, ok? Não falaremos sobre ele mais. Pessoal, eu vou compartilhar a tela da atividade com vocês e, a partir daí, a gente começa a fazer a correção da atividade, tá? E hoje eu quero que vocês abram o verbo, falem, conversem, tá? Conte a pesquisa para nós, para os colegas, e vamos. Boa música na conversa. Deixa só o contador ter o tempo dele abrir a tela. Ô, professor, tem gente do 6º ano na chamada. É porque eu mandei o que aconteceu? Travou, né? Travou o Teams. Aí eu entrei, a hora que eu consegui copiar o link, que eu fui lá colocar, para mim eu tinha colocado no 8º, eu tinha colocado no 6º. E aí entrou 2 aluninhos do 6º ano. 2 nenenzinhos. Ah, tá, entendi. Tá. Pessoal, a hora que compartilhar a tela, vocês me avisem, por favor. Professora, eu cheguei atrasado, já fez chamada? Não, no término da aula eu vou colocar a chamada para vocês fazerem, tá? Vai fazer no link agora a chamada. Deixei para colocar no término, porque se colocar no começo, não aparece para quem entrar depois. Então a gente coloca lá no finalzinho, que dá certo para todo mundo colocar lá o nome lá. Pessoal, todo mundo conseguiu fazer as atividades? Sim. Sim? Sim. Sim. Que bom, que bom. Compartilhou com vocês aí a tela, pessoal? Ainda não. Não. Tá abrindo, eu acho que deve compartilhar. Nossa, mas tá lento esse computador, hein? Ele esquentou, porque tá ligado desde cedo. Acho que ele tá precisando de um descanso. Hora que compartilhar, vocês me falam. Ou vou tentando aqui e a gente vai fazendo, tá? Até compartilhar, porque senão a gente vai perdendo muito tempo, um tempo que a gente não tem, porque já são 16h58 e a gente perdeu muito tempo da aula hoje, tá? Pessoal, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu não quero ter que citar nomes, tá? Então, eu quero deixar aberto para vocês responderem, até porque é um assunto bem interessante. Acho que bem tranquilo para a gente contar a pesquisa que vocês fizeram, tá? E aí fica a critério de vocês fazer a fala de vocês e compartilhar a pesquisa que vocês fizeram, ok? Espero não precisar mandar ninguém ler, porque fica chato, tá? Então, vamos lá. Na primeira pergunta, pediu para vocês fazerem uma pesquisa com a família de vocês
sobretudo com as gerações mais velhas, sobre a criação de bonecas e outros brinquedos artesanais e relate suas descobertas. Pergunte sobre a época em que eram feitos, como eram feitos, que material utilizavam. Tá? Então, volto para a sala agora e eu quero que quem for ler a pesquisa, por gentileza, se não ficar sem graça, abre a câmera e compartilha com a gente a pesquisa que você fez, por favor. Quem vai começar? Professora, pode falar? Pode, por favor. Na primeira aqui, minha mãe relatou para mim que na época da sua infância, né, lá nos seus 10, quando ela tinha 8 a 10 anos, ela usava, como ela era de família muito simples, né, e creio que muitas famílias não tinham condição de comprar uma boneca de pano, já que o tecido naquela época era caro, né? Sim. Ela usava os materiais usados para fazer uma boneca naquela época era muito simples, dizendo ela que usava, por exemplo, a espiga de milho, caroço de manga, a palha de milho, e dizendo ela que as linhas da manga, quando a senhora termina de chupar a manga, ela fica com uns fios, não fica? Ela usava os fios para representar os cabelos do seu boneco, né? E é muito interessante, porque é uma criatividade imensa das crianças, né? Condições de comprar uma boneca de pano, né? Uma verídica, no caso. Isso. A questão também é que não existia tantas bonecas, né? Pessoal, vocês estão me vendo? Não. Não. Mas estão me ouvindo bem? É porque o Teams travou de novo aqui, tá? Eu estou tentando abrir ele no celular, ele também não está abrindo, tá? Ele está com a mensagem, ó, saindo da chamada, mas não sai. Eu estou tentando abrir pelo celular, também não está abrindo, então a gente vai ter que ir conversando sem vocês me verem mesmo, só me escutando. A questão é que também naquela época, boneca era uma coisa muito rara, né? E por isso ela era dispendiosa, era cara. Então, muitas mães, né, faziam as bonecas de pano ou fazia de linha, né? Eu tenho uma boneca de pano que quem fez para mim foi a minha avó, né? Isso tem quantos anos? Eu tenho quase 50 anos. Porque naquela época, as bonecas, quando tinha boneca, elas eram de louça. Não era boneca de tecido, boneca de plástico, igual a gente vê, né? Então, isso é característico mesmo, não só pela imaginação, pelo tanto que era pobre, né? Porque a gente era mais pobre, realmente. Mesmo assim, usando a imaginação, a gente ainda era muito feliz, né? Mas, por favor. Professora, eu quero falar. Por favor, fale mesmo. Eu fiz essa pesquisa com a minha avó. Eles moravam em uma fazenda que ela era igual o Bruno falou, fazia as bonecas de espigas de milho. E ela conta, até mesmo fora da pesquisa, ela conta que as roupas das bonecas, a minha bisavó era costureira e ela pegava uns trapinhos e amarrava na boneca, tipo, fazendo um vestido, e juntava, como a família são 8 irmãos,
só um que é homem, juntava todo mundo embaixo do pé de manga e fazia como se fossem umas casinhas e com as bonecas feitas no sabugo ou na manga. Tá. E os carrinhos? Vocês Os conseguiram carrinhos. Como na família só tinha meu tio, ele pegava as rodas de litro e furava com um ferrinho, tipo, fazia as 4 rodas e em cima ele pegava algum tronco e dava um jeito, né? Ele falava assim que ele pegava aqueles grude e pregava e fazia o carrinho. Mas é isso mesmo. Carrinho de rolimã, vocês já ouviram falar de carrinho Isso. de rolimã? Né? E minha avó também falou que uma das brincadeiras que fazia até com o meu tio envolvido era a cozinhadinha, porque como eles eram agricultores lá, mexia com esses trem, eles faziam as panelinhas de barro, arrumavam como se fosse uma fornalha, e lá eles pegavam, muitas vezes, né, no caso, como eles eram mais pobres, meu bis não deixava, só que eles pegavam escondido, fazia e brincava. Eles queriam era brincar. Era. E aí eles pegavam o barro, iam no corpo, pegava a argila, modelava, né? E fazia, brincava todo mundo. Aí depois, quando o meu bis ia ver, apanhava todo mundo. Mas é interessante a questão da cozinhadinha. Muita gente não lembra, mas era bem interessante a cozinhadinha. E me fala, o que mais vocês descobriram aí? Como que era feita as vaquinhas? O que vocês conseguiram descobrir mais? Era feito de manga. Maria. Professora, que era feito de Professora, manga. Sim, estou ouvindo. Meu avô disse que eles pegavam aquelas mangas ainda que tava pequenininha assim, aí pegava os pauzinhos pequenos e enfiava assim, colocava os negócios assim no chifre, as perninhas, na manga mesmo. É isso mesmo. É isso, por isso que eu perguntei para E vocês. eles pintavam, professora, tipo, quando eles faziam, exemplo, leões estranhos, eles pintavam tudo no urucum. Os rostos, tudo no urucum. Isso. Quem mais, gente, quer compartilhar aí a pesquisa? Professora. Viu que pesquisa interessante? Professora. Coisas que a gente descobre, a gente vai conversar com os mais velhos. Oi, pode falar. Eu entrevistei a minha mãe e ela falou que antigamente meu avô fazia carrinho de boi, de buriti. É meio que uma árvore que eles faziam de buriti. Quem tinha um artesão em casa, né, tinha uns brinquedinhos mais bonitinhos, né? Aí quem não tinha que se virar com as bonequinhas de pano, os boizinhos de manga, né? O que mais, pessoal? De buriti. Professora, desde pequena, eu nem precisei de fazer a pesquisa, porque desde pequena eu cresci escutando histórias da minha avó, da minha mãe. Então, a minha mãe, ela também fazia isso. Eles pegavam uma manguinha e colocavam gravetos para fingir que era vaquinha. E naquela época, geralmente as bonecas, pelo menos na época da minha mãe, as bonecas eram de porcelana, né? Aquelas eram as mais bonitas. E como minha mãe não tinha dinheiro para comprar, elas faziam de palha, elas enrolavam um trapinho e uma palha e faziam o rostinho da boneca, colocavam frutinha assim para fingir que era o olhinho da boneca. Eles faziam diversas brincadeiras, né? Porque hoje em dia a gente nem brinca mais, para falar a verdade. Exatamente. Muito bem lembrado, Isis. Muito bem lembrado. Eu até queria falar, eu pedi para que vocês falassem e estava esperando que alguém chegasse nesse ponto. Hoje em dia, a gente tem tantos brinquedos chiques, né?
Hoje tem tanta boneca que, meu Deus, eu fico pensando assim, ai, no meu tempo eu tivesse umas bonecas dessas, porque eu sou apaixonada em boneca, tá? Eu vou contar um segredo pra você. Adoro boneca. E hoje em dia tem tanto brinquedo, tanto carrinho, tanta boneca, tanta coisa e ninguém não brinca, né? E na minha época, o máximo que a gente tinha, eu não sei se vocês já viram, era um bonecão de plástico, a coisa mais feia do mundo, pelado. Se você colocasse ele no meio da... Pessoal, é o link da frequência, tá? Já postei lá. Se a gente colocasse ele lá no meio do terreiro, lá, nem até as galinhas espantavam, né? Mas a gente brincava de cozinhadinha, queimava as panelas da mãe da gente tudo, né? Mas a gente tinha esse tempo, brincar de subir em árvore. Agora, hoje em dia, a gente quase nem vê, mas na minha época, o que se via, chegava na época de fruta, tipo manga, essas coisas, você via era menino de braço quebrado, que vivia subindo em árvore para comer fruta, né? E hoje em dia não tem isso mais, por quê? Porque as crianças já nascem mexendo no celular, né? Não tem essas brincadeiras. Professora. Oi, pode falar. Eu tenho uma avó que, quando ela era criança, ela já é bem de idade e ela não brincava, né? Mas trabalhava. Então, hoje em dia, ela ganhou 2 bonecas. E você vê assim, ela cuida assim das bonecas e não deixa, é um ciúme, não deixa ninguém mexer. Quando eu brincava ainda, quando assim, fazia muito tempo, eu ia lá para casa dela, eu queria brincar com essas bonecas, ela falava que ela não deixava porque tinha muito ciúme. Uhum. E acabou que quando eu desinvoquei, eu foi dar as minhas bonecas, porque minhas bonecas sempre foi mais conservada. Uhum. Meu negócio nunca foi boneca. Aí eu peguei e dei as bonecas para ela achou o máximo. Ela fala, até hoje ela conta a história, ela fala assim que ela guarda as bonecas dela, que ela ganhou e cuida, porque quando ela foi, como se diz, na infância dela, ela não teve como ela brincar. Começou a trabalhar mais de moda, né? E hoje, assim, você vê, ela tem uma neta de 4 anos, também gosta de uma boneca, ela vai lá, abre o quarto dela para pegar a boneca, e a avó dela vê, briga com ela vira uma choreira, mas ela não deixa, porque ela fala assim, agora que eu consegui ganhar umas bonecas, você vai estragar minhas bonecas tudo, eu não vou deixar. Mas ela que tá certa, né, tadinha? Depois de velha que ela foi ter uma boneca, vai deixar estragar, não tira a razão dela, não, tá certinha. Pessoal, mais alguém quer compartilhar a resposta, a primeira resposta das pesquisas? Ô, professora. Oi. Tem muita gente, eu já, tipo assim, quando eu ia lá pra minha tia, o Gabriel Marques também, juntava ele e outros meninos e brincava de pet. Tem muita gente falava que tinha só o telefone. A gente não, a gente pegava aqueles litros, saía caçando pipa para brincar. Pois é, e professora, mas o João Pedro aí falando o negócio de bet, o Matheus, meu irmão mesmo sabe, no início da quarentena, a gente dava 5 horas da tarde, a gente ia lá para casa da avó dele, juntava, tipo, todo mundo para tipo, reunir muita gente, até adulto jogava com a gente, juntava assim, dava 3, 4, tipo assim, pessoas esperando, dupla no caso, né? Esperando para jogar, nós ia até quando nós dava para enxergar a bolinha. Isso, assim, o povo olha assim, tem vezes que eles olham assim, pensam assim, nossa senhora, mas o que esse povo tá fazendo? E até hoje em dia a gente faz isso. Mas é porque muita gente pensa assim, nossa, mas sabe o que eu acho? Eu acho que na maioria das vezes pensa assim, nossa, que vontade de correr, de brincar com aqueles meninos, voltar na minha infância, né? Porque, gente, era muito bom. Arrancava a cabeça dos dedos tudo, escondia, corria de noite descalço e machucava esses pés tudo, né? Mas nós éramos felizes naquela época.
né? Principalmente nessa época que a gente está vivendo agora, que nem de casa a gente pode sair, quando a gente recorda, né, quando vocês foram pesquisar e ouvir os avós contar, eu falo por mim, dá uma sensação de melancolia, uma vontade de poder voltar no tempo, né? Um tempo que a gente era, como se diz, era feliz e não sabia, né? Porque nós nunca imaginávamos que nós íamos passar pelo que a gente está passando hoje em dia, né? De não poder sair de casa, essas questões todas, tá? Pessoal, a gente continua na próxima aula com as outras 3 perguntas, certo? Quem não fez, faz e envia lá no e-mail. Quem está devendo atividade, gente, por favor, faça e me envie, tá? Não quero deixar ninguém com nossa caixa. Professora, Pode falar, tô ouvindo. Tchau, professor. Tchau. Eu não sei se é da época da época, ó, do tempo da senhora, mas a minha mãe, quando ela, na infância dela, entre aspas, né? Sim, pode falar, tô ouvindo. Juntava todos os netos, de todo mundo, ia para dentro de uma dessas caminhonetes que é D10, D20, um trem assim. E juntava a renca e ia para fazenda. Aí a minha mãe me conta que eles faziam aquelas casinhas assim com aquela folha de bananeira, mas tem uma outra folha que eles faziam. Eu não sei o nome da folha, não. E aí ela conta que hoje em dia a gente não tem infância. Infância é o que ela passava. Todos, tipo assim, as pessoas mais velhas, que eles realmente tinham contato com a natureza. Exatamente, concordo com ela plenamente. Fala para ela que ela é das minhas, porque eu penso realmente exatamente isso. E outra questão, gente, juntava aquela catrevagem de menino e ia todo mundo para beira do cômodo, né? Medo de risco de afogar, todo mundo tinha, mas não estava nem aí. Brincava. Professora, né? Minha bisa falava assim para eles, eles falavam que ia pro córrego, ela falava assim, não é para banhar. Eles eram tão terrível que eles chegavam lá tudo molhadinho. Minha bisa sabia que eles iam banhar. Não, ó, o barranco caiu. professora, O barranco caiu, o fulano empurrou nós. professora, Oi. tem muitas pessoas assim que falam assim, eu não vou brincar, né? Porque, tipo assim, não, eu já sou grande e tal. Isso, pra mim, eu